Então é isso. Então, boa noite, é bom estar com vocês. Depois do feriado aí, né? Que a gente falou no final na semana passada. Hoje é dia 29 de abril, finalzinho do mês de abril. E hoje é a nossa oitava aula, salvo engano. E, e aí eu ia começar a falar dos trânsitos, né? Dos planetas, como eu estava dizendo antes da gravação. E aí, geralmente, eu começo pelo Plutão. E vou voltando, né? Plutão, depois o próprio Netuno, depois Urano, depois Saturno, depois Júpiter, né? Pensando nos trânsitos. Mas como o Urano ele está em evidência agora, né? Que ele ingressou em Gêmeos no dia 25. E aí eu vou começar por Urano, depois eu volto para Plutão e passo por Netuno, tá? Então a gente vai falar dos trânsitos de Urano, como é que funciona, tá? Eu vou abrir aqui o slide para me nortear. Vamos lá. Chegou aí para vocês? Sim. Então é isso. Na aula passada, eu apresentei o conceito, né, e algumas questões mais técnicas sobre o que é o trânsito, como olhar o trânsito. E aí hoje a gente vai por um olhar mais prático, né, pensando o trânsito de cada planeta, né? E começando por Urano, para quebrar o padrão, né? Por falar em Urano, vamos quebrar o padrão e vamos entender, né, o que que é isso, né? Trânsito de Urano, né, onde a vida pede mudança, né? E aí, nesse olhar astrológico, né, Urano ele vai representar a ruptura, a libertação e, propriamente dito, a mudança. Urano ele tem essa questão assim de rompimento com o que está estabelecido, abertura de uma nova época, de uma nova visão, uma visão inclusive futurista, né? E tem uma coisa importante no trânsito de Urano, né? Na perspectiva de Urano, é que ele é surpreendente. Um dos padrões de Urano é justamente o inesperado. É algo assim que de repente. Porque o que eu estou dizendo assim, os outros trânsitos, né, pensando astrologicamente, todos eles se mostram em um processo. Mesmo Netuno, que a gente geralmente não percebe por conta do auto-engano e toda a neblina que ele causa, mas depois, quando a gente olha para trás, a gente consegue perceber que o movimento já estava ali meio que se apresentando e a gente não percebeu. Urano em si, ele tem essa característica muito forte assim de justamente surpreender e quebrar o padrão. E aí ele está muito relacionado com o lance da conscientização, do lance do despertar. Ele tem essa coisa assim bem excêntrica, né? Então, quebra de rotina, quebra de costume, traz a independência, tem um forte apelo, justamente correndo o risco até de ser repetitivo, nesse contexto da liberdade. Se a gente for pensar num aspecto mais desafiador, o próprio nervosismo, a loucura. Então, ele tem também um lance assim com um campo mais sutil, no sentido assim de previsibilidade, insights, visões do futuro, né? Então, o Urano tem todas essas questões assim. Tudo bem? Oi, Glória, agora chegou por aí. Oi, Glória, tudo bem? Por aí, tudo bem? Glória, 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 tá por aí, não? Tá me ouvindo? Então, seja bem-vindo aí. Só para te situar, também a gente vai Oi, tô trocando. ouvindo sim. Obrigada. Ai, que bom, saudade. Só para te situar, e a gente vai trocando, na aula passada eu trouxe o conceito dos trânsitos, a parte técnica e tal,
como que se olha, como que a gente consegue perceber isso e como a gente usa isso nesse olhar das previsões. E aí, geralmente, eu começo por Plutão, depois eu venho para Netuno, depois eu venho para Urano, Saturno e vou assim sucessivamente, né? Pensando nos trânsitos. Mas como Urano está em evidência, em ingressões gêmeos, a gente está começando, quebrando o padrão, a gente está começando falando por Urano, né? Pensando nos trânsitos, assim, começando por esse planeta que é irreverente, né? E aí, chegou bem no comecinho, eu estou apresentando o que seria Urano, né? O que que representa a dignidade de Urano, principalmente pensando nele nesse contexto de previsões. E aqui eu coloquei, né, ruptura, libertação, mudança, e eu estava trazendo mais elementos, no sentido do inconvencional, surpreendente, é, na proposta de liberdade. E aí, sendo repetitivo novamente, se a gente for pensar no contexto desafiador, ainda assim é uma proposta de liberdade, mas de uma maneira mais brusca, causando irritação, perdas, mortes, separações. Então, Urano ele representa essas questões assim. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Uhum. Val, dúvida? Quer acrescentar alguma coisa ao seu? Mônica, tudo certo? Então, esse é o primeiro olhar, né? É, pensando numa questão mais técnica, Urano ele passa em cada signo por volta de 7 anos, de 7 a 8 anos, em cada signo. E a duração média do seu aspecto é 2 anos. Esse é um ponto importante. E aí está falando de Urano em trânsito, né? Então, na semana passada, não, na aula passada, inclusive a Val trouxe essa dúvida. Então, são duas questões. Primeiro, a entrada dele nas casas. Então, a gente tem 12 casas, são 12 áreas da vida. E a gente vai entender ali a entrada dele na casa através do grau aonde essa casa se abre. Então, a gente está aqui, vamos pegar o exemplo de agora, né? Então, Urano ele ingressou em Gêmeos. E aí, Gêmeos abre a minha casa 3. Automaticamente isso impacta a minha casa 3? Sim, mas a gente vai considerar que ele ingressa na casa quando ele se aproximar do grau que abre a casa. Porque às vezes a casa 3 ela pode, no meu caso, ela pode ser aberta a 10 graus de Urano, a 10 graus de Gêmeos. Então ainda tem alguns anos até ele chegar aos 10 graus. Então tem essas questões mais técnicas, né? Então, a entrada nas casas é um olhar. Um outro olhar é os aspectos que ele faz com o mapa astral, com os planetas, com o meio do céu, com o ascendente. Que inclusive é legal a gente poder trocar, porque, por exemplo, assim, eu falo assim, ah, tá, Urano vai ingressar em determinada casa, eu fazendo as previsões. E aí eu sei que naquela casa, naquela área da vida, ele vai trazer a quebra de padrão, a gente vai ver casa por casa, vai trazer algo surpreendente, vai trazer uma abertura para uma liberdade. Só que até então, só dele entrar na casa, eu não sei se esse aspecto ele vai ser desafiador ou ele vai ser mais harmônico. Eu sei que ele vai entrar na casa. Aí como que eu vou saber isso? Complementando com os aspectos que esse Urano faz com o restante do mapa. Entende? A gente precisa juntar as duas informações. Então, por exemplo, a gente vai ingressar na casa um, exemplo. Aí na casa um, a casa um representa a minha imagem, o jeito que as pessoas me enxergam, a minha parte física. Então, na prática, o Urano ingressando na casa um, no mínimo, uma mudança na forma que eu me apresento. Não estou cabendo mais na mesma roupa. Quero mudar essa minha imagem. É muito comum a mudança de estilo, mudança de cabelo, mudança de roupa, uma quebra de Uhum. padrão. Isso é bom, é ruim? Não sei.
E aí, de repente, esse Urano ingressando na casa um ele faz uma quadratura com a Vênus. Então, nesse ingresso, tem essa mudança de imagem, e isso vai trazer o desafio e pode trazer um rompimento afetivo nas relações. Entende? Então, acrescenta informação sobre o aspecto que ele está fazendo. A gente depois vai juntar esses pontos. Então, ele pode, inclusive, fazer uma quadratura com a Vênus, e ao mesmo tempo fazer um trígono com Marte, e ao mesmo tempo fazer uma oposição com outro planeta. E todos esses aspectos funcionando ao mesmo tempo. Que a vida é essa diversidade, né? Às vezes pode ser uma coisa boa aqui, pode ser uma coisa ruim ali, pode balançar uma outra questão ali. Então depois a gente precisa juntar os pontos. Tudo bem? Simples? Fica fácil assim? Uma dúvida ainda. Pode falar. É, aqui, o meu Urano, ele está, né, a zero de Gêmeos na casa 12. Só que Gêmeos abre a 23 no meu ascendente, na casa um. Então, só quando chegar a 23 que eu vou sentir. Tem duas questões. Quando ele ingressa em Gêmeos e o Gêmeos abre seu ascendente, pode pensar que tem um movimento, sim. Mas na prática, Porque ele está na 12 agora. ele está na casa 12 e ele vai ingressar no seu ascendente quando ele estiver próximo do grau do ascendente. Ah, tá. Porque tem uma questão, só para passar a régua nisso, a gente viu isso, inclusive a gente viu isso junto. Tem sistemas de leituras de casas. Uhum. Então, tem uma técnica astrológica que usa as casas inteiras, signos inteiros por casas, e tem um sistema astrológico, que é esse que a gente usa, mais comum aqui no, pra gente, que é o sistema Plácidos. O sistema Plácidos em si é invariável. Depende do horário, aí tem uma base de cálculo, então tanto pode abrir a 20, a 15, a 10, a 5. Então, nesse caso, para a gente ficar mais assertivo o tempo que realmente ele vai entrar naquela determinada casa. Entende? Enfim, vamos para frente. Então, é isso. E aí, na prática, o que eu estou tentando dizer é: Urano mostra onde a vida não aceita mais o mesmo padrão. Esse é um olhar. A quebra de padrão. O padrão é antagônico. Padrão é antagônico à perspectiva de Urano. Urano está justamente nesse sentido da irreverência, de pensar fora da. Pensar não, né? Porque ele não pensa, mas de trazer o pensamento fora da caixa, de trazer um novo olhar, uma nova perspectiva. E aí a gente precisa também entender a nossa dimensão humana, né? Porque, no geral, nós somos seres de padrões, né? Claro, não todos na mesma proporção, mas no geral a vida nos convida sempre a um padrão, a, 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 a estacionar, a preservar, enfim, essa é a nossa natureza. E Urano, né, sendo repetitivo, ele tem essa questão da liberdade em si. E aí tem essa questão da revolução e essas palavras, né, que a gente vai acrescentando. Mas Urano tem essa representatividade aí. E aqui, como interpretar, né? Então, a casa onde o Urano passa, área da vida, naturalmente afetada, o planeta que ele toca, os aspectos, né, que ele faz e qual planeta, e as casas regidas por esses planetas. Então, a casa onde ele ingressa, a área da vida, e os aspectos que ele faz. E aí, com quem ele faz, e a casa qual rege o planeta que ele faz aspecto também. Se fizer, porque não é sempre, né, que ele vai fazer aspecto. Aí depende da posição do mapa, né? Mas
nesse sentido. E aí, vamos olhar primeiro para a gente ter uma ideia, Urano pelas casas, né? Vamos passar junto. Urano pelas casas. Então, vamos lá. Urano na casa um que eu já trouxe, né? Então, a casa um ela representa o ascendente, propriamente dito. E o ascendente tem a ver com essa roupa que a gente está usando, com essa imagem. Não é quem a gente é, mas é o veículo que a gente está andando. Eu gosto de pensar no ascendente no carro que a gente está andando. Então, eu sou o motorista. A minha essência é o motorista. E aí tem um carro que eu estou, que é o jeito que eu me apresento, o meu ascendente, a minha parte física, inclusive. E aí, quando o Urano ele ingressa na casa um, ele traz a mudança de identidade, né? A pessoa ela tem a tendência em mudar totalmente, assim, né? Não aceitar, inclusive, a mesma roupa, assim. É como se a pessoa ficasse mais livre, mais criativa. E aí, claro, pode mexer no sistema nervoso, problema de pressão, estresse, por conta da questão física. Mas é muito comum a pessoa não caber mais na mesma roupa. Para mulheres, é muito comum a mudança de cabelo, mudança no estilo. Homem é mais difícil de perceber diretamente, mas tem uma necessidade de quebra de padrão, visto pelo jeito que a pessoa se apresenta. Tudo bem? Dúvida no ascendente? Então, essa questão. Enfim, e aí tem uma outra questão que é o seguinte, assim, o ascendente propriamente dito, ele não é a primeira, né, não é a primeira casa aleatoriamente. Então, é uma casa angular, assim como a casa 4, a casa 7, e a casa 10. Então, essa cruz, né, que forma casa 4, 10, 7, 1, ela é muito importante no mapa astral. Então, sempre quando tem acontecimentos, trânsitos nessas casas angulares, a gente pode pensar que não só aquela casa, aquela área em si, mas como referência também a vida inteira da pessoa. Não tem jeito. São casas que mexem, né? Que são bem significativas. Então, por exemplo, não tô mais cabendo na mesma roupa, não aguento mais ser visto dessa forma, não aguento mais que as pessoas me enxergam desse jeito, eu quero mudar, não quero. E aí, naturalmente, isso vai levar a pessoa a mudar na forma com que ela se relaciona, na forma com que ela se relaciona em casa, na forma como ela trabalha. Não só, parte daí, mas não só. Então, essa questão. E aí, nessa mesma toada. Urano passando pela casa 2, então a gente já sabe, né? A casa 2 ela representa é, valores e recursos, né? Então, sendo prático, passando pela casa 2, gastos inesperados, comum, desorganização financeira, e aí é legal que a pessoa tenha atenção com as finanças quando passa por essa casa. Por conta desse contexto, né? E aí muda os seus valores, né? De querer ganhar dinheiro de uma outra forma. E aí também pode, né? Ter essa abertura de novas formas, inclusive de ganhos. Então a instabilidade, porque uma coisa que é legal de pensar também de Urano, a gente vai avançando e a gente vai entendendo, né? Porque Urano também fala de criatividade. E criatividade, ela vem invariavelmente da necessidade, né? Parece óbvio, né? Mas é isso. Fala, tá, de repente, não, porque é sempre uma solução. Então, o Urano também tem essa coisa solucionática, sabe? Essa perspicácia solucionática, essa coisa de pensar fora da caixa, de conseguir ter essa visão de falar assim,
é isso, né? Tem uma quebra de padrão, propriamente dito, Para né? inovar, né, Rodrigo? Isso. Ele Justamente a propõe inovação. que a inovação seja a chave para o caos, que no É sentido isso. É isso. É da justamente ruptura, da quebra, então tem que inovar, é isso. buscar solução nova para o É isso. problema. É isso. E aí a gente precisa imaginar, porque, por exemplo, primeiro tem a quebra de padrão, o rompimento no que já está estabelecido, e aí partindo disso, né, a instabilidade, gastos inesperados, né, casa 2 sendo repetitivo, e junto com isso também novas ideias, novos insights, novas oportunidades. E aí a gente vai ver como que eu vou saber se isso é bom ou se é ruim. E é como eu disse para vocês no início, com os aspectos que esse Urano vai fazer com o restante do mapa. Isso compõe a perspectiva do que esse Urano vai trazer. E através de que e por onde. Porque a gente não consegue saber diretamente, só através dos aspectos mesmo. Então, inclusive quando eu atendo, inclusive eu atendi, né, esses dias falando disso, né, tá muito em evidência Urano, também um monte de gente falando, e as pessoas inclusive chegam perguntando. E aí a moça falou assim, ó, vim te procurar porque eu vi isso, a questão de Urano, e realmente teve uma mudança significativa no meu trabalho, e aí mudança de setor, uma multinacional e tal, uma coisa grande, e eu tô sem saber se isso vai ser bom, se vai ser ruim e tal. E aí é legal, porque através dos aspectos, através do mapa astral, eu consigo ter a certeza, não é certeza, mas eu consigo ter a firmeza de falar para ela, falar assim, ó, olhando pelo seu mapa, isso faz um bom aspecto com o seu sol, então isso vai ser inclusive muito produtivo para a sua identidade, vai ser uma coisa que vai te trazer satisfação. Entende? Porque satisfação, identidade, realização são palavras do Sol dela. Então, esse Urano, fazendo um bom aspecto com o Sol, eu consigo afirmar que essa quebra de padrão que houve vai ser benéfico para ela. Entende? E os outros aspectos que faz com o mapa astral dela. Então, o que eu estou dizendo assim, sendo repetitivo, inclusive, os aspectos ele nos ajuda a entender melhor, né, o que será. Então, falando da casa 2 é isso: mudanças de valores, independência financeira, inclusive, e mudança nos valores, inclusive, da perspectiva de vida também. E aí, a casa 3 a gente sabe que ela vai falar sobre a parte cognitiva, a comunicação, e a questão mental, né? Então, o Urano ingressando, né, na casa 3 ele traz rompimento, distanciamento de irmãos, porque cada 3 também representa irmãos e parentes próximos. Então, pode haver rompimento, distanciamento e perda, inclusive, de parentes próximos ou irmãos, né, irmãos e tal. E viagens curtas também, casa 3 repentinas, né? A pessoa fica com a mente mais aguçada, mais criativa, novos estudos e uma nova forma, inclusive, de comunicar e de se apresentar. Novos cursos, como é que tem aquela palavra? Também é de Urano, interrupções, né? Interrupções. Tá desligado o microfone. Mas é essa palavra, interrupções inesperadas, né? Questões também de Urano, de estudos, né? Nesse sentido. Tudo bem? Dúvida? Aqui não. A Val tem, é isso? Ah, tá. Ao seu, tudo certo? Estamos aqui? Beleza. Tá, então, casa 3 essa questão. E Uhum. aí, casa 4 fica mais fácil, né? É muito comum Urano na casa 4 mudança de casa, né? Porque a gente sabe, né? A casa 4 ela representa
a nossa base, questões familiares, o lar, né? A nossa. E aí, Urano passando por aqui, curto-circuito em casa. Curto-circuito em casa é ótimo, né? Mas, mas essa quebra de padrão, nisso que a gente tem como segurança familiar, inclusive a questão de chegada de novos membros ou partida de. Então, muda-se o padrão, algo inesperado acontece. E é claro, precisa entender também o momento de vida da pessoa. Às vezes um casamento, às vezes uma mudança, às vezes uma casa nova, ou às vezes algo acontece inesperadamente e ela tem que mudar de casa às pressas. E aí, claro, os aspectos que isso vai fazer, só que naturalmente tem uma outra coisa que é legal de entender, né? Quando pega a casa 4 vai fazer oposição com a casa 10 naturalmente, né? Então, naturalmente, uma surpresa no sentido familiar que vai instabilizar ou quebrar também um padrão ou trazer uma dificuldade de manter a questão profissional e que pode mexer, inclusive, com a questão do relacionamento, casa 7 e inclusive pode mexer com a sua imagem. Percebe? Porque na prática é isso. Fala assim, tá, vou dar um exemplo. Tô aqui, tô trabalhando, casa 10 tô trabalhando e tal. E aí, de repente, mudo de casa. Ou mudo de casa, ou aparece, sei lá, minha filha tem um filho. E aí eu tenho que me responsabilizar, uma surpresa, e vai mexer aqui, mexe lá. E aí eu já não consigo manter o mesmo ritmo no trabalho, me atrapalha. E aí o meu relacionamento também vai dar uma mexida, porque. E aí a minha imagem também. Entende? Então, tem essas questões, que é um aspecto natural já, nessa questão da casa 4, né? Mas, sendo prático, também pode ter desligamento dos pais, né? Desligamento, ou inclusive a perda, né? De algum parente, né? De pai, mãe, né? Claro, tem uma coisa em astrologia que inclusive, assim, nos livros falam assim, a gente nunca sabe qual planeta que levou, né? Que inclusive às vezes pode ser Marte, não precisa ser Plutão, né? Porque já existe uma condição acontecendo. Às vezes um trânsito, a gente pode pensar assim, ele deflagra algo que já estava em andamento, então aquilo dá o start, dá aquele impulso. Tem uma outra coisa falando de trânsito, também vou colocar no site lá ou no grupo. Tem um livro que é Deuses da Mudança, editora Pensamento. Ele é um livro antigo e teve agora uma nova edição dele. Ele estava na edição antiga, só achava ele na estante virtual. Só achava ele antigo. Ele estava quase R$ 500 na estante virtual. Ele é antigo. E agora teve uma nova edição. Demorou para fazer uma nova edição dele. E agora ele está com preço mais acessível, assim, com preço mais normal, né? Vamos dizer assim. E para o entendimento de Urano, Netuno e Plutão, esse livro é maravilhoso, inclusive em trânsitos também. Que ele vai falar sobre esses deuses, né? Da mudança, fazendo essa referência a esses planetas, né? Netuno, Urano e Plutão, que na prática tem essa questão, né? De levar a gente para um outro patamar. Enfim, e aí, rompimentos familiares, nervosismo em casa, ao mínimo, maus negócios, né? Com imóveis, né? E aí, no sentido assim, também no sentido da pressa, né? Então é legal, o pessoal, tá apurando a casa 4 então tem que mudar, aconteceu alguma coisa, não sei o que e tal. Vai com calma, não pede ajuda e tal, porque o Urano também tem essa questão, né, da urgência, né? Enfim. E aí, sigamos. A casa 5. A casa 5 ela está relacionada a filhos, a criatividade, romances, né?
Inclusive, a casa 5 também está relacionada com os nossos hobbies, o que a gente gosta, né? Os nossos prazeres. Urano passando pela casa 5, ele pede atenção para mulheres grávidas, inclusive, porque na prática pode haver o rompimento. Então, de repente, a mulher está grávida, o Urano está passando pela casa 5. Cuidado, pode ter aborto, né? Isso. Risco de aborto, né? Rompimento com filhos, separação física ou psicológica dos filhos, gravidez inesperada, rompimento de romances, início repentino de romances, atração por pessoas excêntricas ou totalmente diferentes, insights criativos e experiências de prazer inusitadas, diferentes. De repente, sei lá, nem sabia, de repente, sei lá, fui parar num lugar, nem sei o que que era, tava rolando, tava lá no meio, e falei, nossa, dependendo do lugar é perigoso, né? Mas Urano, né? Urano é inesperado, né? Casa 5, né? Mas tudo bem, casa 5 é isso. E aí é esses cuidados, né? Gravidez inesperadas, a própria criatividade e o cuidado, né? Se a pessoa já estiver grávida. Inclusive por conta da pressa, da urgência, né? Porque é isso, assim, fora o aspecto do inesperado, ele traz uma acelerada, né? Psicologicamente a gente fica mais querendo resolver logo, né? Pode pensar. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Ei, Rodrigo, Pode falar. uma pergunta relacionada com esse inesperado. A casa 5 fala também do nascimento antecipado? Ou não é na casa 5? Por ação de Urano? Também, Ah, tá. também. Que é a casa dos filhos, né? Sim, sim. Tá. Preso na gravidez, né? Sim, com certeza. A quebra de padrões, né? Com certeza. E aí, a gente sabe disso, né? Casa 6, trabalho, rotina, hábitos, né? E aí, Urano passando pela casa 6, a perda de emprego repentina pode acontecer, doenças inesperadas, doenças raras, a questão do sistema nervoso pela questão do estresse, ou novos trabalhos, né, novas oportunidades nesse sentido, ou a pessoa pode ficar mais rebelde, né, e querer uma liberdade, né? Na prática, a quebra de padrão no cotidiano, né? E a gente sabe que a casa 6 também tem a ver com o lance da saúde, né? Então, de repente, algo inesperado nesse contexto, né? De uma descoberta, né? De algo principalmente ligado pensando em Urano, ao sistema nervoso. Pensando na casa 6, né? Principalmente, por conta, né, do estresse, né? De perder a rotina. Tudo bem? Até aqui, tudo certo? Dúvida, quem quiser acrescentar alguma coisa também, pode à vontade. Mas é isso. E aí, também a casa 7. Casa 7 vai falar de parcerias, relacionamentos, casamentos, né? Laços, né? E aí, nesse sentido, passando pela casa 7 pode. Tem uma frase que é muito comum na astrologia moderna, né? Moderna, contemporânea, que é os astros eles não determinam, eles inclinam. É muito comum, assim, essa frase ela é bem repetida, né? Ela aconteceu aí nessa virada, século XIX, essa frase. E na prática é assim. Ah, Urano passando pela casa 7 quer dizer que vai separar? Não necessariamente. Não, não é essa a condição, não é sobre isso. Estou falando diretamente. Mas pode acontecer sim. E aí eu falei isso, a pessoa, mas aí você está contraditório demais. Eu falei, não é que eu estou contraditório. É que na prática tem essa abertura, mas você que vai decidir. Você quer separar? Porque o que eu estou dizendo é assim, o Urano ele promove a liberdade. Então, de repente a pessoa já está numa condição de saco cheio, já está empurrando,
ela sabe que já não tá rolando, é, já não tá funcionando. E aí Urano passando ali, entende? Estica a corda, é uma corda esticada. Ele pode dar Agora, um empurrãozão, né? Ele pode dar uma é, empurrada. e às vezes a pessoa tá sem coragem, porque a gente sabe É, disso, né? A gente sabe que é uma é, separação, pensando a cada sete. Ela, é não, ela difícil. implica em várias outras coisas, dependendo do casamento. Tem patrimônio, tem. Nossa, tem. E não é simples, né? Tem outras pessoas envolvidas, tem filhos, tem a família, tem. Nossa! E às vezes dá tanto trabalho que a pessoa é muito comum. A pessoa fala, gente, Deixa deixa aí, contar. depois nós resolve. Vamos falar de outra coisa. Fala de outra coisa, deixa aí. E vai levando. E aí, numa passagem de Urano, e aí sim, pode acontecer esse rompimento. Ou a mudança na forma de se De se relacionar. Aí relacionar. sim, isso certeza. Entende? A mudança na forma do relacionamento. Então, pode trazer uma sensação de falta de liberdade, até por conta disso, e esse rompimento de acordo, de contrato, afastamento de pessoas. Então, Urano passando pela. Ou encontros inesperados, né? De repente a pessoa tá solteira e aí encontra alguém, uma surpresa. Fala assim, será que eu encontro alguém? Urano passando pela casa 7 pode ser surpreendido, sim, com certeza. Enfim. E aí é isso. E aí, casa 8 temida casa 8 é, fui dramático aqui, né? Onde a alma toca o abismo e renasce. Uau! Eu gosto da casa 8. Fui dramático? Não. Eu fiquei pensando, será que você foi dramático? Uau! Vou colocar entre parênteses assim, contém drama. Botou a Contém musiquinha. combustível. Contém drama. Onde a alma toca o abismo e renasce. É. Casa 8 não deixa de ser verdade. Eu passei Mas, a amar minha casa 8. Não me falem mal da casa 8. mas enfim, e aí, desculpa, o que que você falou, mano? Mudança de hábito, né? Que ele Muda, faz. sim, mudança de hábito. Então, Urano passando pela casa 8 perdas repentinas, perdas de heranças, novas experiências, inclusive de intimidade ou inclusive de sexuais, surpresas em inventários e o despertar da própria sexualidade, a quebra de padrão, né? Nesse sentido mais profundo. Transformações profundas, né? Contato com perdas, né? Renascimentos inevitáveis, né? Uma casa 8 ela traz. Porque se a gente for pensar para assim, tá, Urano propõe a liberdade. A liberdade vinda pela casa 8 né? Ela vem através do cártese, né? Aquela coisa mais profunda, né? A gente tá falando de casa 8 né? Muitas vezes, sim. Urano passando pela casa 8 dinheiros inesperados, sim, mas principalmente heranças, mortes. Porque Urano está mais próximo da morte, né? E aí não só a morte simbólica, como também a morte física. Então tem esses cuidados assim. Agora, claro, né? Eu sempre tomo cuidado, eu sempre falo para vocês na interpretação, no jeito que eu coloco, né, e tal, dependendo de como a pessoa. Então, vou sempre tateando, tentando entender como é que a pessoa percebe aquilo, né? Então, para não gerar sei lá, uma impressão, de repente a pessoa põe alguma coisa na cabeça, eu acho que não é legal. Enfim. Mas, essas questões, casa 8. E aí, a casa 9 que tem a ver com crenças, né? Uma nova visão de mundo também. Urano passando pela casa 9 viagens repentinas, e aí o perigo, né? Nessas viagens também, no sentido da quebra de padrão, interrupções de estudos, né? Superiores, ou a quebra de padrão no sentido de uma crença, de uma filosofia, né? Então, de repente, a pessoa, sei lá, acredita, ou segue, ou estuda uma linha filosófica, ou uma linha.
espiritual e tal, e a Urano passando por ali, com certeza tem uma quebra de padrão, uma surpresa, uma decepção, algo que acontece que faz com que a pessoa entenda de uma outra forma, se decepcione ou mude o jeito que acredita. Porque a gente vai entender, né, que a Casa 9 vai falar sobre a nossa filosofia de vida, né? A Casa 9 nos sustenta nesse lugar, né? Porque é isso, as três casas que falam sobre a disposição do ser, que é essa chama interna, é a casa um, a casa 5 e a casa 9. A gente já sabe disso. Então a casa 9 ela é mais sutil, não tão sutil, mas ela é mais sutil no sentido assim, ela nos sustenta no sentido de fé, de filosofia. Mesmo que a pessoa não pense nisso, todo mundo tem uma filosofia de vida. E essa filosofia nos sustenta sim. E aí, nesse sentido, o Urano passando por ali, ele traz esse rompimento, né? É, e se a gente for pensar, inclusive, a Casa Nova também fala de leis, né? Então tem as transgressões de leis, né? Ou a quebra de padrão de sentido, né? Enfim, tem essas complicações, pode ter essas complicações, né? Casa Nova. Enfim. E aí, não menos importante, outra casa angular, casa 10, topo da montanha, né? Casa 10, casa 10, carreira em movimento, né? E é isso, é redefinição da direção, né? Casa 10 pode ter perda de emprego, perda de status, complicação com. Inclusive, a casa 10 se a gente for pensar nas casas derivadas, né? Casa 10 também é a casa que vai trazer a referência do pai, né? Ou casa 10 ou casa 4. Não das casas derivadas, né? Eu digo, quando a gente vai buscar a referência dos pais, tem essa questão, casa 4 ou casa 10. Numa astrologia mais tradicional, dizia-se que a casa 10 era sempre a casa do pai, a casa 4 a casa da mãe. Só que, no final, isso não é uma regra, porque, inclusive, hoje, tem mãe que faz o papel do pai e tem pai que faz o papel da mãe, né? Enfim, no sentido de né, sustentar ou dar direção para o futuro. Mas, passando pela casa 10 tem a perda dessa figura, né? Ou a complicação da saúde, né, da pessoa mais velha, né, que dá essa sustentação, né? Então, a gente pode pensar que na casa 10 acontecimentos inesperados, nesse sentido de destino, de vida, né? Porque a casa 10 vai falar não só da carreira, mas do destino. Destino no sentido do que eu acredito que seja um destino, né? Importante, uma construção, nesse sentido, como que eu quero envelhecer, né? Então, se a gente for pensar na carreira e trabalho, ela, no final, né? Mesmo que a pessoa não pense nisso, mas aposentadoria, né? É uma direção, né? De futuro, né? Enfim. E aí, casa 11 amigos e grupos, não menos importantes, né? Urano passando pela casa 11 perda ou afastamento de amigos. Então, de repente, a pessoa se identifica mais com as pessoas e quebra os padrões. Mudança de perspectiva de vida também. Tem essa questão do idealismo, né, que a casa 11 promove. E o bom momento para a pessoa dedicar-se, né, a um novo grupo, a uma nova comunidade, a um novo, enfim, no sentido do pertencimento mesmo, casa 11. E aí depois, casa 12 mais silencioso, mas não também, não menos importante, né? Casa 12 está muito ligado a padrões inconscientes, padrões do passado, ou, para quem preferir, padrões espirituais, né? Então, Urano passando por ali, ele vai trazer essa sensação de falta de liberdade, falta de perspectiva, rompimento com problemas do passado. Pode até pensar, eu não falo muito disso não, a gente pode até pensar em insights, flashes sobre vidas passadas, né? Ou imersões que tragam essas perspectivas, sonhos, né? Enfim. Ou também, se a gente for pensar num contexto mais desafiador, surto, né? Surto psicológico, né? Depende, aí, claro, eles entender como que é o padrão da pessoa, né? Mas aí é isso, o inconsciente, ou psicológico, ou espiritual,
passando por quebra de padrão. E aí, de repente, isso pode trazer surto, sim. Porque imagina que, de repente, a pessoa tem um padrão, vamos colocar assim, tem um sistema de crença, tem um jeito de lidar com a vida espiritual, tem um jeito de cuidar da cabeça e tal, e quebra esse padrão. A pessoa pode, inclusive, surtar, né? Dar, enfim. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Dúvidas sobre as casas? Uhum. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa ao seu? O que que você achou? Tudo bem? Tudo certo até aqui? Não? Tranquilo. E aí é isso. Urano nas casas, né? E aí, no caso, hoje, né? Como ele vai passar 7 a 8 anos em Gêmeos, até 2033, eu acho, né? A gente não vai ver o signo, vai ver a casa que ele ingressa no mapa astral da pessoa, onde tem o signo de Gêmeos ali. E aí, para complementar a leitura, para entender, falar assim, tá, como é que vai ser esse período? Como eu disse, né? Os aspectos que esse Urano faz com o restante do mapa. É isso. E aí vamos pegar os aspectos maiores, que é o que a gente vem trabalhando, que é os aspectos mais, né? Aspectos maiores mesmo, né? Que é o sexto e o trígono, a quadratura e a oposição e a conjunção. Na prática, o sexto e o trígono são mudanças com fluidez. Mesmo que seja uma quebra de padrão, com leveza, com harmonia, é uma surpresa boa. Trígono e sexto, Urano. Não, você vai ter uma surpresa boa aí. Pode confiar que é algo que vai te surpreender, vai ser uma coisa legal, né? Vai ser, como eu disse, né, pra moça. Tu fez um trígono com Sol. Vai ser bom para sua identidade, vai ser bom para sua personalidade, vai te trazer uma realização, vai ser algo que vai te surpreender de uma forma positiva. Por quê? Porque é um trígono fluente. Agora, quando é uma quadratura, uma oposição, e aí é uma mudança com tensão, um rompimento que exige esforço, esforço inclusive de aceitação. E aí perdas, né? Aí depende de qual planeta. E a gente sabe, aí no caso a conjunção também depende de qual planeta, para a gente entender se é bom, se é ruim, né? Mas na prática a conjunção ela sempre intensifica, né? É algo mais contundente, a gente pode pensar. Tudo bem até aqui? Questão dos aspectos, a gente também já está familiarizado, né? Enfim. É, Aqui sendo repetitivo, mas achei legal aqui. Tinha pensado, falei assim, aqui a gente bate um papo de novo sobre Urano, né? Porque na prática Urano mostra onde a vida pede liberdade. E aí uma coisa legal, eu não sei como é que eu consigo transmitir isso para vocês, mas acho que a gente precisa pensar também sobre, e inclusive esse livro que eu indiquei para vocês, porque o que para a gente às vezes, não para todos, né, mas uma busca, que é o padrão, a estabilidade, a certeza, a segurança. Esse não é o mesmo fluxo da vida, diretamente. Não é sobre isso. Isso é o que a gente busca, isso é o nosso padrão. Porque a gente tem essa necessidade de nos sentir seguro. E é óbvio, tá todo mundo nessa jornada. Só que se a gente for pensar mais filosoficamente, tendo a astrologia como base, a vida é mais que isso. Não é sobre isso. Não é sobre ter estabilidade. É sobre ter uma liberdade que talvez a gente nem saiba mensurar o que é essa liberdade. Se a gente for pensar em Urano, uma liberdade além da matéria, né? Uma liberdade espiritual, um desprendimento, inclusive, né? É outro tipo de liberdade. Porque Urano, ele representa, a gente falou disso quando passou pelos planetas, dentro de um olhar mais filosófico ou espiritual, que Urano representa o eu sou também. É como se Urano representasse a nossa centelha, o nosso eterno, a nossa centelha divina.
Nosso, então, vamos colocar assim, para quem acredita, né? Então, somos seres espirituais tendo uma oportunidade material. Algumas filosofias, algumas religiões, a gente pode concordar com isso, né? Então, nesse sentido, essa essa representação de Urano é sobre esse espírito, é sobre esse eterno, é além da matéria. E aí daí sim esse lance dessa liberdade, liberdade atemporal, inclusive. E aí por isso que eu estou dizendo que às vezes o nosso olhar da matéria, ou o olhar da pessoa da matéria, ele está ali, é um parente, é um trabalho, é um dinheiro, é uma família, é um filho, é um relacionamento. Mas nesse sentido, essa liberdade é algo que a gente às vezes não sabe nem entender o porquê. Ou às vezes vai entender lá na frente, né? Entende? Por exemplo, tem uma moça que eu atendi só para fechar essa linha de raciocínio, e aí tinha um aspecto fluente de Urano. E na prática, o aspecto que o Urano fez uma oposição, fez outros aspectos lá e tal, ela teve a perda da mãe dela. Que já estava adoecida já faz um período e foi uma perda muito dolorida, muito, né? Mas eu atendi ela muito depois e ela pôde me falar com certeza, eu não tenho essa experiência, não tive essa experiência ainda. Imagino que deve ser uma coisa bem difícil, né? A gente não tem receita para perda, luto para a vida, mas ela pôde me dizer assim, e para mim ficou muito marcada. Ela falou assim: olha, é uma perda irreparável. Porém, isso me trouxe uma liberdade para a vida que eu não consigo explicar para você. Eu sou uma outra pessoa no sentido, é assim, ela falou assim, eu nunca vou, é um luto que eu vou carregar, assim, eu nunca vou esquecer. Mas tem algo muito especial nesse sentido, assim, eu me sinto diferente. Entende? Que é um negócio mais profundo, né? Difícil até de explicar, né? Enfim, então, essas questões, né? Só para acabar sendo redundante, né? Mas, seguindo, então agora vamos passar sobre os aspectos, né? Sobre os planetas no mapa astral. Então, se a gente for pensar no sexto e no trígono com o Sol, então, mudanças conscientes, mais autenticidade, novas oportunidades. Como a gente está falando do Sol, então é como se a pessoa tivesse ali uma percepção, tem uma fluência ali, né? Então, a gente pode pensar em progresso, criatividade, surpresas agradáveis, novas amizades, inventividade, né? Com o Sol. E aí, é claro, Sol de qual casa? Que rege qual casa? Entende? Porque a gente precisa complementar, né? Fala assim, tá, o Sol de casa 2, tá, então surpresas, inclusive financeiras, que vão te trazer mais realização. Por quê? Porque o Sol é de casa 2. Ah, que rege a casa 5, que vai te trazer muito prazer, inclusive pode até ter uma relação com romance, com seus filhos, né? Casa 5. Preciso complementar, porque aí fica mais rica a interpretação. Tudo bem? Tudo certo? Até aqui? Enfim. Uhum. E aí, se a gente for pensar em quadratura e oposição com o Sol, e aí a gente vai entender nesse mesmo rompimento, mas aí já de uma forma desafiadora. Então, crise de identidade, rupturas, necessidade de mudar o rumo, de forma, inclusive, eu ia falar intranquila. Nem sei se existe essa palavra. Intranquila. Acho que deve existir, né, gente? Intranquila? Intranquila, vou ver. Eu acho que não existe, não. Intranquila. Existe sim. Existe? Intranquila. Intranquila, de forma Como, intranquila.
Nunca tinha Hum? falado essa palavra de forma intranquila. Não, não uso essa palavra. Primeira vez que eu falo ela. Mas é isso, é rebeldia, ruptura, sensação de aprisionamento, ações bruscas, e inclusive problema de saúde, porque o sol está ligado à vitalidade também. E aí, é claro, a casa que tá, a gente vai ter mais informações sobre isso. Tudo bem até aqui? E aí, sextil e trígono com a Lua, fluente, né? Aspecto fluente de Urano com a Lua, liberdade emocional, novas conexões, uma maior percepção. Então a gente pode pensar com a Lua, né? Intuição, mudanças repentinas, viagens, estudos, novas amizades, novas relações, assuntos da Lua, né? De uma forma positiva, inclusive. Agora, se forem aspectos desafiadores, né? Instabilidade emocional, impaciência, nervosismo, rompimentos familiares, porque a Lua tem essa dignidade, né, de falar sobre as questões também familiares, ansiedade, né? É, eu falei, né? Irritação, impaciência, saúde também frágil, né? Por conta da parte emocional. Então, com a Lua, essas questões assim. E aí, seguindo esse mesmo ritmo, se for sexto e trígono com Mercúrio, Mercúrio que vai falar sobre a comunicação, a troca de ideia, o pensamento, então novas ideias, novos aprendizados, mais originalidade na fala, então a intelectualidade, deslocamento também, né? Novos estudos, surpresas agradáveis, né? Inclusive com parentes, porque Mercúrio também tem essa relação com os parentes, né? E se for oposição, a mente fica mais agitada, né? Conflitos de comunicação, dificuldade de se fazer entender, maus entendidos, inclusive, mal entendido é muito comum. Sistema nervoso fica mais frágil, estresse, agressividade, problemas, né? Nesse sentido da comunicação propriamente dito, né? E aí sempre quando eu pego o aspecto assim, falo assim, ó, cuidado, né? O período você vai estar mais impaciente, mais intolerante, mais difícil de comunicar, mais difícil de entender, querendo as coisas muito rápido e tal. Então, esse cuidado, inclusive no sentido de se expor, né? E aí é claro, né? Fala assim, tá, o Mercúrio tá onde? Ah, tá na casa 10. Fala assim, tá, a comunicação diretamente ligada ao seu trabalho, sua carreira, o jeito que você, né? Então, cuidado lá no trabalho, no estresse, na disputa, na discussão, né? Ah, o Mercúrio tá na casa, sei lá, casa, sei lá, dá um exemplo aí, alguém, me ajuda aí nos exemplos. Pergunta, né? Três. Alguém não, quer me ajudar? Só para ter mais. Mercúrio na onde? Na onde, Val? Mercúrio é onde, Val? Qual casa? Casa 3. Cada vez é a casa dele, o domicílio acidental dele, né? Então tem a ver com a própria comunicação, com a troca, estudos, né? Então aproxima mais do que a dignidade de Mercúrio mesmo, né? Parentes próximos, né? Se a gente for pensar em oposição, discussão com os irmãos, né? Parentes próximos, em pequenas viagens, né? Enfim, nesse sentido, Mercúrio, né? E aí, a nossa digníssima, né? Pequeno benéfico, a Vênus. Tem um professor meu que toda vez que eu falava a Vênus, ele fala, não é a Vênus, planeta é sempre no masculino, é o planeta Vênus. Eu falei, eu já sei disso. Aí ele falou, então você sabe por que que você fala? Eu falei, porque é um jeito de... Você podia responder para ele que você já está com o saco cheio desse patriarcalismo. É, eu falei, É,
Porque é a Vênus, é a deusa da beleza. Para a gente, ela sempre é planeta feminino, matriarcado. Não, inclusive eu vi um vídeo passando sobre. Um vídeo, acho que foi no Instagram, esse negócio de Instagram que vai passando um monte de coisa na nossa frente. Mas eu vi que tava tendo uma apresentação. Acho que era na Bahia. Tava lá Daniela Mercury, Carlinhos Brau, quem mais que era o outro, né? Edson Gomes, só os. Ih, E meu aí bafão. no meio do palco, a Daniela Mercury fala assim, porque isso tem a ver com a conjunção Saturno e Netuno. Saturno e Porque na Netuno. prática, a questão do Saturno no céu, que tem essa representação, inclusive, do patriarcado, né? Saturno, passando por essa desilusão, por essa dissolução dessa autoridade, por conta da Uhum. conjunção com Netuno. Então, a gente viu lá o caso Epsi, as atrocidades, né, no sentido do masculino, e o feminino, inclusive, ganhando força dentro desse contexto. Então, muitas notícias, né, muitas questões, muitas atrocidades, né, é uma coisa escrabosa. Louca. Mas, e aí a Daniela Mercury, em cima do palco, fala assim pro Edson Gomes, fala assim, inclusive, eu queria pedir pro Edson Gomes para ele não maltratar a mulher dele, para ele tratar bem a mulher dele, inclusive todos os artistas, assim, no meio do show. E aí foi um Pá, negócio. O Edson Gomes falou assim, mas você tem que pá. provar, como é que você fala um negócio desse? Eu falei assim, não, porque as mulheres estão Perdoa. certo. E aí ficou um negócio assim tão estranho, no meio do show, que eu falei, nossa, gente, que Foi coisa, o show. coisa maluca, era pra eles cantar só e ela me solta essa. O Edson Gomes ficou puto, queria sair do palco, queria explicação no meio do palco. Foi um negócio assim, então eu falei, nossa, gente, que inusitado, né? Um negócio desse. Bafão. Eu achei inusitado. Coisa de Urano. Murando, vamos sacudir. Vamos Urano sacudir. em Gêmeos, na Foi, o Edson comunicação. Gomes, mas, com certeza ela não falou por nada, né? Mas com certeza tem alguma história Claro. do Lógico, Edson. ainda mais Daniela Mercury. Mas foi um negócio assim, eu falei, nossa, gente, que coisa, né? Achei inusitadíssimo, assim, coitado. Eu fiquei com. É que a gente acaba ficando com dó do vilão, né? Fiquei com dó da esposa. Falei assim, mas a mulher dele também deve passar por boa. Sabe o que o Urano parece? É aquela criança que chega de surpresa e fala assim, deu susto. É Acordou? isso, é isso. Enfim, mas voltando para cá, Urano em bons aspectos com a Vênus, bons encontros, bons romances, encontros inusitados, né? É, relações repentinas, amplia a sensibilidade, negócios também repentinos, ganhos repentinos, né? Porque a Vênus também tem a relação com dinheiro, com prazer, né? Então, liberdade nas relações, mudanças positivas nesse sentido, né? Agora, se o aspecto ele for desafiador, e aí, da mesma forma, né? Rompimentos afetivos, instabilidade nesse sentido também, mudança de valores, né? É, não é um bom aspecto para aventuras românticas, né? Não é, não é um bom aspecto, né? Para cantar com a Daniela Mercury, né? Para toda a oposição com a Vênus. É, não é um bom aspecto, Eu tenho não. a sorte dele fazer um sexto bonitinho com a minha Vênus. É o que me salva nessa parada. É, Né, Rodrigo? sim. Mas aqui a gente está falando dele em trânsito, né? Né, eu sei, sei. Eu Claro, sei. Eu claro. sei que eu não quero nem olhar para casa 7. Pra gente, porque eu acho que é isso, assim, né? No final, a linguagem da Sim. astrologia, conforme a gente vai estudando, vai aprofundando, vai acrescentando, a gente vai vendo que não muda muito. Vai mudar o Uhum. jeito da interpretação e a forma como a gente coloca. Então, como a gente está falando de trânsito, é o mesmo princípio que Sim, se fosse no mapa astral. Mas sim, está falando sim, dele em sim, eu movimento. Então, entendi. no caso, esse aspecto vai durar 2 anos e a gente consegue ver um período onde isso tem um desafio. E aí, claro, como que está a Vênus do rapaz, né? Sim, Como é que está no mapa? E aí, como que acrescenta esse trânsito, né? Então, sim. essas questões.
Mas é isso. E aí, se for um aspecto fluente com Marte, a ação fica mais rápida, né? Coragem para Nossa, mudar, velocidade máxima. mais iniciativa, né? Claro, depende do Marte, né? Se for um Marte em peixe, né, não vai ficar tão rápido assim, né? Não, pode até ficar rápido, mas fica sem direção, né? Marte em peixes, né? Fala assim, tô rápido, mas não sei muito para onde tô indo, né? Ui, Nemo. É, o Nemo não, a Dory, né? Adoro. É, Que esquece a direção, né? Ai, meu Deus, GPS quebrado. Mas você sabe que é isso, quem tem Marte em peixes ou Marte em aspecto com Netuno, tem essa coisa de não ter bússola, né? Não tem Enfim. bússola. É. Mas Urano com Marte, a gente pode pensar em audácia, dinamismo, decisões imediatas, Ixi, ações Maria. repentinas, com bons resultados, espontaneidade. Agora, se for um aspecto desafiador, e aí cuidado, né, gente? Porque inclusive com acidentes. eita, Urano em aspecto desafiador com Marte, né? Porque tem o lance da impulsividade, né? A pressa, a urgência, né? É, eita. irritação, acidentes, atenção com eletricidade. É legal, por exemplo, que a gente está pensando em astrologia mundial, sempre quando Marte faz aspecto com Urano, é muito comum os astrólogos falarem sobre queda de energia. É um aspecto que fala sobre Urano e Marte. Rompimento. Apesar que, assim, né? A energia em São Paulo é um caos, né? Então não precisa de muito para. Né? Mas é muito comum. Inclusive acidente aéreo também, né? Então, Tá tendo muito. essas questões. Incêndio também? Incêndio? Aham, Incêndio Ah, também. tá tendo Incêndio muito. causado Tá vendo? por aham. eletricidade, né? Muito comum, sim. Enfim, e aí com Júpiter, então, só para separar, né? Até Marte são planetas pessoais. Então, são aspectos mais contundentes, mais próximos da personalidade da pessoa, que afetam diretamente, né, as questões pessoais da pessoa. Não que se pegar Júpiter e Saturno não vão, mas é diferente de pegar planetas pessoais. Então, com Júpiter, oportunidades inesperadas, expansão de vida, crescimento com abertura, né? Viagem inesperada, sorte repentina, desejo de expansão, novos valores éticos ou filosóficos, né? É um bom aspecto, né? Conjunto. E aí, claro, né? Depende da casa, né? Enfim, da casa que rege no mapa, né? Mas é isso. E aí, se for quadratura e oposição com Júpiter, e aí exagero, né? Decisões impulsivas, né? Quebra de crenças, né? Rebeldia, transgressões de leis, né? Impõe as crenças, né? Como é que tem o nome? Como é que tá a palavra, gente? Intransigência. Transigência, né? Aquela crença cega, né? É porque eu acredito, né? Pé cega. Não, e de forma violenta, inclusive, né? Ai, Esse povo, né? Porque hoje em dia tá fácil, né? O quadratura Júpiter e Urano, faz essa dualidade, né? O povo bolsonarista, o outro fala, nossa, gente, fala, nossa. Cada absurdo você fala assim, nossa senhora, gente, vai estar muito doido isso Nossa aqui. É, Senhora. esse que eu quero desse. essa Essa Quanta... oposição que você está falando desse. com Júpiter fez me Hã? lembrar uma coisa que aconteceu agora. Acho que, não sei se foi bandidos que chegaram no templo religioso e mataram o Pai de Santo na frente dos discípulos. Sim, romperam lá dentro, entraram e fizeram. Mas esse é um bom exemplo, sim. Pensa, tá Foi o que vendo? aconteceu. Você acha que Sim, a Mônica não sim. tá.
não tá E a entendendo. Mônica tá ligada, hein? Mônica tá ligada. Tô gostando de ver. Isso é um bom exemplo. Um bom exemplo. Excelente. Bom, Crença exatamente. Esse é um excelente exemplo ganhou estrelinha. quadratura de Urano com Júpiter. Sim, Foi. Me lembrou, eu falei, caramba, foi, você tá assistindo a televisão e falou. Caramba, hein, Mônica. sim. Não vou falar, não vou falar que você me surpreendeu, porque aí isso me desmerece, né? Explicando. Que barato. Nossa, O professor até se Bom, arrumou na cadeira, rapaz. porque foi caramba. uma coisa que me lembra, você falou agora, eu liguei rapidinho os fatos, que foi um acontecimento que eu estava assistindo televisão. Foi uma coisa assim horrível. Pensando astrologicamente, gente. Caramba, Ó, Mônica. que lindo. Que legal, gente. Já E ela nem ganhei a contou, semana, tá, Mônica? Já ganhei a semana. Falei, nossa senhora, ganhou a semana, né? E ganhei a ela nem semana. contou que ela foi convidada para expor. Ainda tem essa ainda? Ué, Coisa, né? rapaz, eu sou Opa, bocuda. que legal! Onde, onde? Conta, Mônica. Cara, Adoro ainda tô, provocar a coleguinha. ainda tô sobrefeita ainda da emoção da reunião anterior. Falei, caraca, o coração disparou. Falei, caraca, é muita coisa. E a cabeça foi, as ideias foram indo. Isso aqui, faz isso aqui. Falei, gente, eu estou falando muito, né? Mas é o que tá vindo. E aí eu você vai agora, mano, você se expôs, agora você se expôs. E eu, Agora inclusive, foi. a Mônica, ela tem gêmeos, que é um exemplo prático, né? Ela tem gêmeos na casa Provoquei 11. por isso. Ela tem gêmeos na casa 11 e na entrada da casa 11 ela tem Saturno. E aí, nesse ingresso de Urano na casa 11 ele traz essa quebra de padrão, inclusive quebrando o padrão de medo, nesse sentido social, que é essa casa 11 e ela tem muitas coisas na casa 5 que é o lance da criatividade, né? Então, esse Urano, ele provoca essa liberdade, e visto pelo mapa dela, não é uma provocação que será confortável, né? Teremos questões, né, para superar aí, né? Mas sobre, Mas bota Mas pra. eu falei, vou chegar lá, vamos quebrar tudo. sobre isso. Ela estava falando É, sobre isso. mas com Mas essa ele quebra, o do jeito exemplo que, prático. do jeito que você está falando aí, essa quebradeira vai ser o maior tesão, né? Com a casa 5 dele. Ah! Vai, porque É o ela tem, prazer, né? O A prazer arte que de. alimenta. inclusive ela tem na casa 5 a Vênus, Netuno e Júpiter. Opa! E Me Mercúrio. surpreenda, Mônica, me surpreenda. E Mercúrio também. Até Mercúrio. Acho que tem Mercúrio também. E Nossa, Mercúrio também. gente, é Aquele, muita gente numa casa só, aquele vamos que é combinar. na casa 5 é um. Nossa, Bem, que é é o um. seu, é o verdadeiro estélio do prazer. Agora só faltou dizer onde ela vai expor. No Rio Olha, é onde? É no Rio? eu acho que sim, sim. Ah, Mas ainda depois, estão decidindo. Ainda estão depois decidindo. divulga, né? Ué, meu filho, eu tenho que ir pro mundo. Ó, vai. Ah lá, vai. Urano, gente. Vai ser no Vambora. Rio, vai ser no Rio. Ela foi convidada para expor por. Deixa eu ver se eu traduzo. Por Gêmeos de Casa 11. Uma nativa de Gêmeos de Casa 11. Agora é contigo, Rodrigo. Caraca. Legal. Enfim, então vamos lá. É, Então, depois Urano a com gente Júpiter. fala num bate-papo Tá sobre isso. bom, a gente vai falar. E aí, voltando para cá, para a gente finalizar aqui, o Urano, em bom aspecto, né, em bons aspectos com Saturno, mudanças com estrutura, uma renovação Sim. consciente, né? Que aí, no caso, com Saturno, se a gente for pensar, métodos inovadores,
benéficos para a profissão, técnicas administrativas, mudanças profissionais positivas. Então, é como se tivesse uma inovação na estruturação de uma forma mais fluente, por conta do Saturno. Então, tem essa coisa da renovação consciente, né? Agora, se for uma oposição, né? Ou uma quadratura, e aí uma quebra de estrutura, uma crise nos limites, rompimento com o que sustenta, né? É, sempre repentina, né? Nesse caso de forma desagradável, né? Tem a ver com fraturas, né? Dificuldades repentinas, rompimento com autoridade, né? Ou com pais, né? Ou inovações que confrontam, né? Essa autoridade, né? Sim. Rodrigo, filosoficamente aí, ah, você considera, por exemplo, Urano, ele está, de certa forma, podemos dizer que ele pode ser mais poderoso, né? Porque os planetas transpessoais têm um poder de ruptura, né? De transformação, de tem um efeito assim que não pode ser controlado, né? Tanto Urano quanto Netuno quanto Plutão, quando eles chegam, eles promovem mudanças e transformações, embora cada um com seu ritmo, né? E a gente está vendo que Urano é mais imediato, né? Do nada, né? Aparentemente. Mas a pergunta filosófica seria o seguinte: primeiro, o planeta que é mais lento, ele sempre vai afetar o planeta mais rápido, certo? Porque ele que vem Sim. depois, quem sofre o trânsito é o Saturno, no caso Saturno e Urano, né? Então, a pergunta é: sempre vai prevalecer o Urano nessa briga? Numa oposição ali, por exemplo, tá ali quebra, ruptura, vai, vai surgir o novo. Quer dizer, então o Saturno dançou, né? Porque o Urano vai prevalecer É e isso. na briga da rebeldia com a estrutura vai rachar ali. É isso? É isso. É isso. Uhum. Não tem Porque como. aí porque também a gente É um precisa terremoto, né? É um calibrar o olhar. terremoto. Porque, por exemplo, se a gente for pensar filosoficamente, olhando socialmente, então a gente pode até mudar um pouquinho, só para a gente ter uma que está mais fresco, né? Então, por exemplo, a gente passou agora, em fevereiro, a conjunção Netuno e Saturno, no geral, né? Socialmente e tal. E para a gente ficou muito evidente o quanto a questão matéria, dinheiro, economia, realidade, estrutura, tá até agora passando por uma diluição que a gente olha assim e fala assim, gente, a gente não, tá uma doideira, tá muito evidente o quanto é inseguro, é frágil. Algo que para a gente sempre foi muito sólido, muito certo. Então, o Netuno dissolvendo. E aí, nesse caso de Netuno, muito por conta de confusão, ninguém sabe se vai, se não vai, umas decisões que você fala, nossa, e aí você, umas coisas estranhas, esquisitas. Então, por conta de ser Netuno. No caso de Urano, e aí é uma coisa mais de quebra mesmo. Quebra, quebra de padrão, assim, é uma coisa que É, mas quebra. daí a segunda parte da filosofia, no sentido de que, independente da mitologia, né? Porque na vinda do Urano ali, o Saturno castrou Urano e, de certa forma, se deu bem, né? Então, na mitologia, o Saturno botou ordem na história, entende? Só que, Mas nesse sentido da filosofia da mitologia, tem um olhar assim que, por exemplo, vamos pensar assim, né, na nossa dimensão pessoal. O Urano ele representa
a nossa criatividade. E essa criatividade como uma marca da nossa digital cósmica, a gente pode pensar, que é a expressão do nosso eterno, o nosso espírito, o que nos assemelha com o Criador, a nossa centelha divina, a nossa criatividade, né? Urano. E aí o Saturno, ele castra, visto por esse olhar, pelo peso, pelo padrão, pela cobrança, pela rigidez, pelo que já está estabelecido, pela ordem, pelo trabalho, pelo capitalismo, por essa densidade, porque, por exemplo, porque é isso, né? Estamos vivendo uma experiência material. Então, aqui na matéria, quem rege é o Saturno. O Saturno rege a matéria. E daí, por isso que é uma experiência que é densa, tem uma relação com o tempo. Inclusive, eu estava conversando com meu tio, né? E aí meu tio ele tá com os problemas de saúde, a família era bem ativa, o povo dançava, samba rock, tem a coisa da laje e tal, eles estão bem debilitados. E aí eu fui ver ele, fui com meu filho ver ele e tal, fui de moto rapidinho. E aí eu falei, ô tio, ficar velho é foda, né, tio? Aí ele falou assim, ô bicho, puta sacanagem, bicho. Que barato. Ele falou tão espontâneo, e ele tem essas gírias antigas, né? Ele falou, ô bicho, é uma puta Bicho. sacanagem, bicho. Que aí essa representação, né, da matéria, tem como correr também, né? Não, Então, de não alguma tem. forma, tem essa questão, a não ser que a gente consiga transcender, né? Aí tem essa coisa do eterno e tal, né? Mas, Matéria é limitada, né? hã? A matéria é limitada, o espírito não é, mas a matéria é. Aí fica esse conflito. É esse o conflito, é isso. Mas aí tem o paradoxo, né? Tudo bem que nessa o Saturno veio castrar e impor a ordem, né? O tempo, o espaço, a responsabilidade, toda a estrutura, né? Mas continua ao mesmo tempo a evolução, né? Porque do limite máximo na matéria conseguido por Capricórnio, quando você chega no alto da montanha, ainda tem o Aquário que vem depois. Então, ainda existe o retorno de Urano no sentido da libertação para uma outra estrutura, talvez mais livre do que A liberdade. toda essa imposta, né? E E aí, pode falar, desculpa, desculpa. quando você falou da castração, o que me veio foi, e aí nasce Vênus, gente. Não Sim, tem a, nasce né? a ver A Vênus, a que mitologia. surge, exato, mitologicamente, né? É muito Mas, interessante essa mitologia aí para um entendimento, não nesse é, campo aí que a gente está trazendo. é isso. Mas Então, e o que aí, que você ia falar, Rodrigo? é só para não perder o gancho, né, da linha de Sim, raciocínio. Então, os trânsitos de Urano até Saturno, essa questão com a realidade e tal. Só que esse salto para a gente conseguir ser livre no sentido de bancar a nossa autenticidade, nossa, porque essa é a representação no mapa, né? Urano, a posição de Urano no mapa vai falar de um lugar onde a gente não se submete, de ter essa referência é, de liberdade em si, de ser único, né? Então, é um salto ali, né? Entre dar conta da responsabilidade, da vivência em si e buscar a liberdade. Enfim, fui repetitivo. Mas, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, assim, todos os planetas têm um retorno, né? É um ciclo. Então, na prática, por exemplo, o Saturno, ele tem os aspectos que ele faz com o próprio Saturno no mapa, até que chega o retorno, tem dois retornos de Saturno. Então, o Júpiter também tem o retorno de Júpiter, são com 12 anos. 12, 24 e tal, enfim. Curiosamente, 7 retornos de Júpiter vai dar o número exato de
um retorno de Urano. Mas, vamos deixar essa parte para depois. Mas na prática, assim, um retorno de Urano, ele leva 85 anos. 84, 85 85. anos. É. Na prática, quando a pessoa consegue chegar a essa idade com lucidez, pode reparar que ela fica mais solta. Fala mais palavrão, tá nem aí mais pra nada. É Aí. como se a pessoa dissesse assim, "Cara, eu já zerei o game. Ela vai, aqui vai pra. Até a velha vai pra puta que pariu, vai querer saber mais de nada. Eu falo mesmo. Ah, mas não pode, eu falo. Tem um senso maior de liberdade, né? Por conta dessa idade. E, então, o retorno de Urano. Antes disso, tem alguns aspectos, né? De Urano com Urano. Então, aspectos, tem dois, na verdade, né? Deixa eu ver se eu consegui colocar aqui. Data, acho que eu não coloquei. Tem a quadratura de Urano com Urano. Não coloquei aqui. Eu sei que tem um trígono aos 21, depois, se eu não me engano, aos 36. Tem a quadratura de Urano com Urano, que também está por volta ali dos 40 anos. Então, são ciclos, né? Já fechados, já. Inclusive, aos 40 anos, a gente tem a crise dos 40, porque fora os aspectos com Urano, a gente também tem aspectos com Netuno e com Plutão. Então, é um, é um período desafiador. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, nesse contexto, os aspectos de Urano com Urano são aspectos onde essa liberdade ela tem uma maior provocação, né? Tudo bem? Depois eu vou passar a idade que são esses aspectos, né? Mas, pensando primeiro na quadratura, a primeira quadratura, vou me retratar. Na verdade, aos 21 não é trígono, não, é a quadratura. Então, a primeira quadratura acontece por volta entre os 20 e os 22 anos. A oposição, ela acontece entre os 40 e 44 anos. E depois tem uma segunda quadratura aos 60 anos e o retorno de Urano aos 85 anos, tá? E aí, nesse sentido, as quadraturas em si, elas vão trazer alterações bruscas, surpresas desagradáveis, rompimento com o passado, falta de adaptabilidade e irritação, principalmente. Que é os aspectos desarmônicos, né? Tudo bem até aqui? Sim. Agora, os aspectos harmônicos, que é o sextil e o trígono, né? Os sextios e os trígonos, né? Então, para a gente entender, os sextios eles acontecem por volta dos 15 anos, entre os 13 e os 15 anos, que na prática a gente vai entender que é a primeira abertura, a mente começa a questionar o que foi ensinado, mais curiosidade, mais leveza, né? Então tá, né, naquele frescor. Depois, por volta dos 29 anos, junto com o retorno de Saturno, né? Então existe uma virada interessante, a pessoa começa a se alinhar com a liberdade dela. Tem um segundo sextil, que acontece aos 57 anos, dos 55 aos 57, uma nova abertura, né? Agora mais madura. E um segundo trígono,
que acontece aos 71 anos. Que também é um momento interessante, porque existe uma sensação de liberdade maior, né? A pessoa já não precisa mais provar tanto, nem se prende tanto do que as pessoas esperam das escolhas e tal. Então a pessoa tem uma experiência, né? Sabe o que fez, né? Sabe o que está fazendo. Fala assim, tá, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Não vem me. Ah, você tem que nada. Pode falar. Pergunta: esse trígono a gente sente antes ou só naquele período? É, sente antes, sim. Então, eu estou sentindo. Eu perguntei porque eu estou, assim, estou vivendo esse momento, só não sabia que era, que tinha Porque, por esse exemplo, aspecto. claro, os trânsitos, eles são ciclos, né? Não tem como não Sim. ser. Mas tem outros ciclos dentro desses ciclos que é os aspectos dos planetas com os próprios planetas, né? Uhum. Por exemplo, o aspecto de Urano com Urano, o aspecto de Netuno com Netuno, o aspecto de Plutão com Plutão, o aspecto de Júpiter com Júpiter no mapa astral, que a Sim, gente vai entender que isso tem um. Por exemplo, o que eu estou dizendo é que assim, então tá. Então, Júpiter, a proposta de Júpiter é a expansão, o aprendizado, expansão da consciência. Ok. Então, os ciclos de Júpiter, ele passando pelas casas no mapa astral, os aspectos que ele faz com o meu mapa astral inteiro, todos os giros dele, vai me trazendo mais expansividade, mais conhecimento, mais experiência, mais expansão. E a gente pode até pensar que depois de 7 retornos de Júpiter, eu já ganho conhecimento suficiente para chegar a um retorno de Urano e ser livre. A gente pode entendi, pensar dessa forma também. Entende? Claro, entendi. não é uma coisa simples, né? Porque não tem só esses dois aspectos, né? Esses dois Uhum. ciclos. São vários ciclos acontecendo. Mas é um estudo legal. Que é entender o Interessante. momento que a pessoa está vivendo e conseguir atender ela, né? Como eu disse, né? Então, pode perceber. Ah, tem a crise dos 40. Ok. Astrologicamente, os 40 anos, entre ali os 38 até os 45 anos, é um momento de maior instabilidade, sim. Tem quadratura de Netuno, de Plutão e de Urano. Então a pessoa ela muda, ela já não quer mais fazer da mesma forma, não quer errar mais, já não quer mais bancar, entender um monte de coisa, entendeu? Fiz um monte de coisa errada. Então é a maior procura por perguntas, por religiões, por astrologia, por essa faixa de idade. Por quê? Porque é uma Interessante. instabilidade. É a crise dos 40, sim. A maturidade se aproximando de fato, né? Porque aí você não quer errar mais. 40 anos você não quer errar mais. Você entendeu um monte de coisa que você não tinha entendido. Entendeu também que não Sim, entendeu nada. Então imagina, a quadratura de Plutão com Plutão. Desconstrução do que você achava que era certo. Faliu, quebrou. Você faliu, você quebrou. O que você achava que era o ideal de vida, não é. Mas, gente, e agora? Eu achava que era uma empresa que eu tinha que ter para me ser feliz. Não é. Quebrou a empresa. uhum. Começar do zero. Questionamento religioso, a quadratura com Netuno, várias questões religiosas, várias. Entende? Então, são ciclos, né? Enfim. Mas estamos nós aqui passando planeta por planeta, né? Eu estou misturando tudo mais. Então, o sexto e trígono de. Ah, aqui eu já fui para Netuno, né? Mas aqui eu estava falando sobre Urano. Eu já falei. E aí, os aspectos de Urano com Netuno, e aqui já é uma questão mais geracional, né? Então, claro, depende da importância de Netuno no mapa astral da pessoa, como a pessoa percebe isso. Geralmente, se for só entre os dois planetas, se não tiver uma evidência no mapa, a pessoa não percebe com tanta facilidade.
porque isso vai depender também do grau de consciência da pessoa. Mas na prática, o aumento de sensibilidade, intuição e inclusive percepção maior de mistérios, de segredos, dessa questão mais mística, né? Estudos espirituais, né? Um sexto de Urano com Netuno, né? Então tem uma abertura aí, né? A pessoa ela entende alguma coisa, e no mínimo um pouquinho de física quântica, né? E o iluminado. No mínimo um pouquinho de física quântica, fala assim, tá, fala... enfim, com Netuno, né? Agora, se for uma oposição, uma quadratura com Netuno, que pode acontecer também, é desfavorável no sentido da cabeça, né? Porque tem uma inquietação, enganos, obsessão, anarquia, né? Uma certa vulnerabilidade psíquica, né? A gente pode pensar, né? Enfim. Agora, com Plutão, um sexto, né? Com Plutão, um sexto com Plutão, desejos mais intensos, um potencial maior de controle, transformações radicais, mas de forma positiva, né? Uma mudança com uma força interna, né? Agora, se for uma quadratura oposição, crises intensas, né? Conflitos, né? Explosões, né? Explosões não, né? Mas é um aspecto desafiador, né? Problemas de... Pode até, inclusive, ter problemas de turbulência no sentido de falências, né? Questões inesperadas, acidentes, né? Questões desagradáveis nesse sentido, né? No sentido, assim, da quebra, no sentido do controle, né? Da manipulação. Então, tem umas questões nesse sentido aí. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas? Então, Rodrigo, hoje eu tirei o dia para fazer umas perguntinhas polêmicas aí. Ah, Olha essas perguntas, gente. é, se você for interpretar uma quadratura de Plutão com Urano, de Urano com Plutão, porque você está falando aí em relação ao mapa natal, certo? O trânsito, certo? Sim. Bom, se você interpretar a quadratura de Urano com Plutão, você vai interpretar da mesma forma se fosse a quadratura de Plutão com Urano? Não, não. Porque na prática, por exemplo, porque estou falando do mapa astral da pessoa, né? Aham, Então, digamos que a pessoa tem Plutão de casa 9. E aí, o que representa esse Plutão de casa 9? Representa a profundidade da busca filosófica, espiritual ou acadêmica da pessoa, nas certezas dela, na filosofia dela e tal. Enfim, essa intensidade. Claro, o grau de consciência que ela tem disso, no sentido da proposta que ela tem em renascer ou evitar que isso aconteça, Plutão no mapa astral dela. Ok, entendi. Fala assim, tá, tudo certo. De qualquer forma, tem ali as suas certezas, né? Plutão de casa nova, a pessoa tem as suas certezas, né? Quando o Urano toca ali, ele vai promover essa quebra sobre essas questões. E de forma intensa, explosões, sim. Então, por exemplo, digamos Disruptiva. que a pessoa tem Plutão na casa 9 e é claro, depende de cada pessoa, mas digamos que ela tem uma prática espiritual, ela é uma sacerdotisa, um mentor, um guru, sei lá, tem uma busca espiritual, casa 9 tem uma intensidade, né, uma profundidade, ok, fala assim, tá, ok, tem uma liderança. Vamos colocar, tem uma liderança. Uma Sim, liderança filosófica espiritual, Plutão de casa 9. E aí essa liderança, naturalmente, com Plutão, ela vai ter controle, vai ter, inclusive, uma certa manipulação, ou no mínimo um certo pulso firme nessa direção do que ela acredita, do que ela apresenta, do que ninguém tem verdade absoluta, mas para ela, dentro do métier dela, as pessoas que ela é uma verdade. Digamos que a pessoa é uma, sei lá, enfim.
E aí, nesse sentido, quando Urano faz aspecto ali, se for um aspecto, uma quadratura, uma oposição, uma treta, alguma exposição, uma explosão, uma briga, algo que vai levar para um lugar de quebra de padrão e disposição, inclusive, dessa manipulação. E aí o que eu estou De dizendo é assim, fala assim, disputa de tá, poder, né? Hein, e Rodrigo? se De fosse o disputa de contrário? poder. E se fosse o contrário? A questão com Urano é que é uma questão de quebra, quebra de padrão, disruptiva. De repente, aquele padrão pede uma liberdade. Se for o Plutão, é uma destruição. Então, vamos pensar. é, Só que o padrão dela seria outro, por exemplo, em vez de ser esse líder espiritual manipulador pelo poder pessoal do Plutão, se fosse um Urano ali, seria uma pessoa rebelde, revolucionária, né? libertar. E é iconoclasta com relação às religiões. E aí, E- quando vem o Plutão ali, provavelmente ela vai sair sem pai nem mãe ali da situação. mas o legal é de pensar também, se a gente conseguir separar, né? Que é isso, assim. Todos os três, né? Netuno, Plutão e Urano. Eles promovem, nos convidam a uma transformação maior, a uma Uhum, elevação, uma transcendência, uhum. de forma agradável ou de forma Não. não tão agradável. E aí, nesse sentido, pegando Urano, Urano ele é aquela coisa assim, pá, quebrou o muro. De repente rompeu, é um rompimento. Assim, partiu e você se vira para ver depois, para entender depois. O Netuno, ele dissolve. É mais lento, ele dissolve. É uma coisa mais. Que talvez às vezes até é imperceptível. Você não. É uma coisa que vai impregnando. O Plutão, ele vai transformando. Ele promove uma transformação. E às vezes essa transformação leva para um fundo de poço, leva para um lugar, né, mas é diferente, assim, no sentido de uma morte, de uma dor. Entende a diferença, não? Consegui transmitir? No caso de Urano, é mais brusca a É, coisa, é mais pá. Não, não é brusca, é brusca é o Urano, né? Você Urano falou, que eu falei. Urano, Urano. radical, né? Urano, Urano. mas é que o Plutão também é uma transformação, né? Só que é, não é tão fácil, talvez só na questão do tempo, né? Porque não é uma, vamos dizer assim, uma morte súbita, né? Já tem mais a ver com o Urano do que com o Plutão, né? O Plutão, Exato. ele é uma coisa que acontece no tempo, né? não, vou tentar falar a mesma coisa de uma outra forma, assim. Então, Plutão ele transforma pela profundidade. Plutão, intensidade, profundidade. Urano, ele vai transformar pela liberdade. Uma mudança que abre um novo caminho. Claro, uma quebra de padrão. E aí, nesse caso, o Netuno, ele vai falar de uma transformação por diluição, pela sensibilidade. Percebe a diferença? Então, voltando Uhum. assim, o Plutão ele fala de uma transformação por intensidade, é um processo que não pede licença. Ele atua onde algo chegou no limite, algo que precisa ser encerrado para dar lugar para outra coisa. Então, aqui entram temas como limpeza, corte, perda de controle, reconstrução. Não é uma mudança leve. É quando a vida coloca diante de algo que não sustenta mais ser como era antes. Agora, no caso de Urano, ele fala de uma transformação por ruptura.
Então é uma mudança que acontece de forma rápida, inesperada, como eu trouxe hoje. É, é quase que um rompimento com algo que já estava estabelecido. Então é um momento que a gente percebe que não consegue mais viver dentro de um padrão antigo. Então algo se quebra. Às vezes por escolha, ou às vezes, muitas outras vezes, não por escolha, né? E aí nesse mesmo sentido, o Netuno, ele fala dessa transformação que eu falei no sentido da diluição, que não percebe. Então aqui não tem um corte brusco. A mudança acontece aos poucos, como se algo fosse se perdendo. Se Pode ser esvaindo, um ideal que não faz mais sentido, uma imagem que se desfaz, uma desilusão, uma confusão que obriga você a desacreditar de algo. Então ele tira a certeza, no caso de Netuno. Então, o Plutão ele transforma porque não dá mais para continuar. O Urano ele transforma porque você precisa sair do padrão. E Netuno ele transforma porque aquilo vai deixando de fazer sentido. deixando de São ser. transformações diferentes. Percebe? Quer dizer, talvez elas possam levar para o mesmo lugar, acredito eu. Mas são ações diferentes. Nesse sentido, eu consegui transmitir, não? Ou ficou Eu pior? acho que é Uhum. assim. Você quer com pouca emoção, muita emoção, ou quer devagarinho que a gente chega lá? Você Mônica! escolhe. Você escolhe. Qual opção? Quer rápido e Gente, a preciso? Mônica tá demais. Ou Não, você quer lentinho, devagar, vai esquecendo? Vamos logo de uma vez, corta isso de uma vez e encerra o assunto, meu filho. Tá, acabou a Urano. história. Pronto, é muita emoção, gente. Eu acho Escolhe a que talvez para completar aí, Mônica, com emoção, sem emoção e com anestesia. é isso. Anestesia é ótimo. Adoro. Anestesia é ótimo. Urano É em ótimo. Gêmeos está demais. Escolhe, meu filho, é rapidinho, pá. Resolve, quer esse ou esse? Tem os três. Mas faz a mesma coisa. Porque Vambora. aí que tá, o Urano é sem emoção, porque é frio, né? O Plutão tem muita emoção, é com Tá emoção, bom? é com drama. O Plutão é com drama. E com anestesia, que você nem sabe se está acontecendo, é o Netuno. É isso. Perfeito. Ô, gente, Quando eu vi só para fechar, porque senão a gente vai para o próximo assunto. Então, também tem aspecto com ascendente, da mesma forma. Então, mudança de postura, autenticidade, falou já do ascendente, eu dei esse exemplo ali. E aí, se for um aspecto desafiador com ascendente, instabilidade pessoal, mudanças bruscas, impacto no comportamento e, e é isso. E também aspectos com a casa 10, né? Se for harmônico com a casa 10, que é o meio do céu, oportunidades inesperadas, mais autonomia, forças favoráveis, promoções, né, surpresas no trabalho. E para fechar, quadratura ou oposição com o meio do céu, que é isso, né? Perda de emprego, rompimento com autoridade. Eu dei esse exemplo lá no começo, né? Falando dos angulares, né? Mas é isso, né? Para fechar o lance dos aspectos, né? Que já passou, já deu 10 horas, gente. Eu nem vi. Agora eu colhei o relógio e falei, nossa, deu 2 horas já, gente. Urano é Aham. Urano. Ah, Urano é assim. Vai, meu filho, vai embora. Mas, enfim, mas é É. isso. Vai embora. Eu estou na terceira reunião hoje. Mas é isso. Mas eu achei que foi bem produtivo. Ontem foi legal. Foi bem legal. Tá Sim. bom? Então, Urano. Eu respondi Urano. ou deixei mais dúvida? Acho que é isso, né? Deu para Não, foi diferenciar. ótimo. Salve Urano. Salve Urano. A Mônica tá demais, gente. O que aconteceu com a A É, Mônica? Mônica jogou gente. tudo. Tá muito uraniano, não estou suportando. Gente, Eu tenho que boa aproveitar noite. Bom a descanso. moça. Obrigado. Até a próxima. Até a Até. próxima. Obrigada. Beijo. Que legal. Fui. Namastê, namaskar. Ô, Mônica. A Mônica tá demais. Tá? Beijo, Vai, Val. Beijo, vai. Mônica. Beijo. Tchau, Mônica. Valeu, Alceu.